Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Pichora da Silveira, este é o canal Resenha Forense. E hoje eu dou início aqui a um pequeno curso, um curso breve mesmo, de final de ano, sobre a vida e a obra de Hans Kelsen, tá? Fiquem tranquilos, isto será postado no YouTube, então ninguém vai perder nada, tá? Quem não pôde ver ao vivo vai... boa tarde, tudo bem? Que bom vê-lo aqui. Como vai? Isso vai ficar no YouTube, então quem perder ao vivo pode ver gravado, não tem problema nenhum. E eu não quero, eu peço a vocês que não esperem grandes coisas deste pequeno curso, tá? Eu não vou dar fazer uma grande especulação sobre a vida e sobre a obra de Kelsen. Não, é só um, um varrer rápido, né, da vida do austríaco. Boa tarde, tudo bem? Bom, eu sou muito pontual com os horários, tá? E se eu marquei às 5 horas, eu quero começar às 5 horas. Ninguém vai perder nada. Eu vou explicar por que eu criei esse pequeno curso e o contexto e o que eu vou explorar nessas 4 aulas, tá? Bem, não é novidade para ninguém que ano que vem eu vou lançar um livro com o meu amigo, professor Frederico Bonaldo. Não que o livro será inteiramente nosso, né? Na verdade a gente vai organizar a obra, né? Uma obra sobre justnaturalismo. E aí teremos vários autores estrangeiros e nacionais também. Pontualidade kantiana. Mas talvez eu fure 1 ou 2 dias aí, tá? Muito bem. E eu tive a ideia de escrever sobre Kelsen, né, que é um positivista, mas eu quis mostrar o lado justnaturalista do Kelsen e também aquilo que seriam as virtudes cardeais do austríaco, tá? O que tem tudo a ver com justnaturalismo, obviamente, não é? Ô Daniel, que bom vê-lo aqui. Daniel também vai escrever no livro, tá? Sobre Kelsen também. Daniel é um mestrando lá do Ceará, é um rapaz muito estudioso, eu bati o olho no texto dele e é muito bem feito. Grande Aldrin, o Aldrin tá aí, ele vai ficar sacaneando aí. Daniel, legal vê-lo aqui, tá? Espero fazer 1/3 do bem feito do que você fez. Realmente estava muito bom o seu texto, tá? Então, esse é o meu objetivo, né? 4 aulinhas rápidas explorando o que eu escrevi nesse texto, né? Então, a divisão é a seguinte, né? Primeiro eu vou falar da base filosófica do Kelsen. Então hoje a gente vai falar da teoria pura em si considerada, né? Os pressupostos gnoseológicos do Kelsen, né? O lado kantiano ou neocantiano dele. Sobre isso há alguma divergência, vou falar um pouquinho disso. Na segunda aula eu pergunto, né? Será que a gente pode falar de um direito natural de ou em Hans Kelsen, né? Isso é muito interessante, é uma pergunta um pouco delicada, um pouco difícil de responder, mas dá para especular alguma coisinha. Na terceira aula eu vou mostrar uma continuidade disso, né? E na última aula eu quero falar então do que eu coloquei aqui como virtudes cardeais de Kelsen e fazer uma conclusão, um apanhado geral, tá? Então, na verdade são 3 aulas, né? Sendo a segunda aula muito longa e aí eu vou acabar quebrando para não ficar muito pesado, tá? Então, vamos lá. Comecemos então o nosso pequeno curso aqui de Kelsen, tá, meus amigos? Vejam, vou tirar meu óculos que esse reflexo aqui me incomoda, tá? Olha só, deixa eu ajustar a altura disso aqui. Então, alguns pontos aqui são indispensáveis, tá, pessoal? Então, o meu texto foi intitulado O Lado Justnaturalista de Hans Kelsen, tá? As Virtudes Cardeais do Gênio Austríaco. Então, o título do texto certamente pode gerar alguma estranheza para alguns, tá? E até uma falsa expectativa, né? Qual seja, a de que eu teria a pretensão de sugerir que Kelsen não é positivista ou que ele chega a ser um teórico justnaturalista, tá? Não é essa a minha pretensão, não foi esse o meu objetivo, tá? Então, qualquer crítica futura por conta disso é claramente eivada de má fé, porque eu já adverti desde o princípio, tá? No primeiro parágrafo do texto eu já aviso isso, tá? O Kelsen foi sim um positivista normativo, jurídico, né? Ninguém é ingênuo de supor o contrário e não é novidade para ninguém falar algo assim numa live aqui, tá? Ele é um positivista, ponto. Só que há, como eu falei, 3 pontos que interseccionados revelam sim um Kelsen menos divulgado, né? Ou seja, um homem
de produção acadêmica separada do positivismo jurídico, e até um homem preocupado em aparar as arestas, talvez não preocupado em aparar as arestas, mas indiretamente preocupado em se livrar da pureza, né? Ainda que ele assim o faça de maneira questionável, o nosso amigo Daniel toca bastante nessa ferida no seu texto, tá? Os 3 pontos que eu quero interseccionar aqui são, primeiro, a literatura kelseniana sobre direito natural, tá? Um pouco divulgada, por sinal. Segundo, a produção teórica fora do direito em si, né? Então, a preocupação de Kelsen com, digamos, com a ontologia e, por que não, com a metafísica, né? Por exemplo, Kelsen escreveu numa revista de Freud, pouca gente sabe disso, né? E terceiro, a estatura moral do austríaco, né? Diante de vários registros de prudência, fortaleza, temperança e justiça do homem Kelsen, né? Só para constar, quando eu falo de estatura moral do austríaco, assim eu faço homenageando um grande amigo chamado Jonathan de Castro e Silva, um estudioso com notório saber da vida e da obra de Kelsen, que me mostrou mais detidamente alguns assuntos que eu vou explorar com vocês, né? Kelsen foi um homem muito de envergadura moral realmente impressionante, tá? Eu vou especular isso aqui com vocês também. Então, a própria existência, então, de textos, né, do Kelsen no volume da obra que eu estou organizando com o professor Bonaldo, né, além do meu texto, além do texto do Daniel, tem também um texto da professora Ana, já mostra, né, o diagnóstico de um italiano chamado Mario Lozano, que trocou correspondências com Kelsen e que, eu vou até pegar aqui, só um segundinho, rapidinho, e que relatou, pera lá, pronto, peguei aqui os livros de Kelsen que eu comprei para fazer essas aulas e esse texto, né? Claro que eu já tinha teoria pura, mas eu acabei comprando outras coisas, né? Mas neste livro aqui, ó, chamado O Problema da Justiça, a versão italiana tinha uma introdução que acabou sendo traduzida aqui também, tá? Então seria a introdução à edição italiana. O Mario Lozano escreve: a saída da teoria pura do direito, da polêmica diária, caminha para e passo com a sua avaliação histórica mais meditada. A morte do nonagenário Hans Kelsen, ocorrida em Berkeley, Califórnia, em 19 de abril de 1973, assinala quase simbologicamente a cristalização em forma definitiva de uma teoria recentemente inovada pelo autor. É engraçado isso, né? 2 anos antes de sua morte, Kelsen teria flertado com o direito natural. Eu não confirmei isso nas minhas pesquisas, mas dá para ver que ele já começava a ter um interesse diferente nas suas especulações, enfim, um Kelsen amadurecido, né? Não que o Kelsen teórico puro fosse imaturo e não que ele não fosse, digamos, inteligente. Ele foi sim um grande jurista, um grande teórico do direito e, por que não, um filósofo, não é? A rejeição dos pressupostos metodológicos de Kelsen, ademais de tudo isso que eu estou falando para vocês, não pode gerar injustiças, ainda mais num livro, né, de direito natural, com autores que prezam pelo justnaturalismo, né? Se tem algo que a gente rejeita é a injustiça, né? A um só tempo, as minhas aulas aqui, né, o texto, mas eu quero, com as aulas, enfrentar criticamente os pressupostos gnoseológicos da teoria pura, tá? Não vou me furtar disso, ainda que eu seja uma ameba perto do Kelsen, né? O meu texto também presta homenagens ao Kelsen, né? Porque foi e sempre será um dos maiores juristas da história, tá? Isso tem que ser dito. E principalmente, eu sou mais um daqueles que tentam desfazer o mais desastrado mito universitário, né? O mito de que Kelsen teria fundado juridicamente o Terceiro Reich nazista, né? Este último problema, por sinal, foi diagnosticado por Neviton Guedes, num texto no Conjur, em que ele escreveu o seguinte: todo aquele que conhece o mínimo sobre a teoria e a obra do pai da teoria pura do direito confronta-se diariamente com falsidades e difamações perpetradas tanto contra a sua história pessoal
quanto contra suas formulações teóricas. No Brasil, a falta de leitura e de conhecimento sobre a obra do grande jurista apenas incrementam a extensão e a profundidade das mentiras históricas contra ele assacadas. De fato, não é incomum encontrarmos alunos, profissionais e até mesmo professores de direito que atribuem à sua teoria, por exemplo, ter conferido legitimidade à ordem jurídica nazista, isso quando não fazem pior, ao atribuir ao próprio Kelsen inclinações nazifascistas. Então, eu até escrevo isso expressamente no meu texto, né? Há aqueles que ainda vociferam o mito, saibam logo, né? Vossas senhorias só provam do supino de suas ignorâncias que estão longe de limpar as chuteiras de Kelsen, tá? Ele foi muito maior do que essa sua vã especulação inútil de querer imputar o nazismo a Kelsen. Isso é um absurdo, tá? Então, vamos lá. Hoje a primeira aula é dedicada só a mostrar as bases filosóficas de Kelsen sem uma profundidade absurda, tá? Nada do que eu vou falar aqui hoje é novidade para alguém, tá? Acaba sendo uma aula de nível de graduação mesmo, tá? Pode ser uma ótima revisão também. Embora já tenha feito esse aviso inaugural, né, já no começo da aula e do texto também, eu gostaria de salientar mais uma vez que eu nunca dirigi qualquer manifestação tendente a realocar Kelsen da sua tradicional posição gnoseológico-jurídica, né? Ele foi sim um positivista jurídico, ninguém é maluco ou insano de discutir isso, tá? Eu não estou dizendo que Kelsen foi um justnaturalista, embora em minhas aulas, principalmente a segunda e a terceira aula, eu tente mostrar o lado justnaturalista de Kelsen, mas ele não é um justnaturalista, ele é um positivista, ponto final, tá? Não estou mudando, não estou sendo maluco de mudar a sua posição gnoseológica, tá? E é oportuno lembrar ainda que a teoria de Kelsen chamou a atenção de juristas enquanto um positivista, né? Ou até enquanto um normativista, né? Por exemplo, você percebe isso na Itália, né? Juristas como Bobbio, Giovanni Tarello, Umberto Scarpelli e também Riccardo Guastini, né? Todos eles tratam Kelsen mesmo como um positivista, é o que relata Maurizio Manzin, tá? Num texto da Justum Aecum Salutari, tá? Muito bem, então é inegável que Hans Kelsen procurou estabelecer um modelo ideal de conduta humana, tá? Regrada por normas objetivas, tá? Estabelecidas por um legislador, arregimentadas numa origem comum, que seria a Grundnorme, né? Como explica Diego Medina Morales. Então, a validade de uma norma em Kelsen é discernível percorrendo uma cadeia de normas ao abrigo das quais essa norma foi criada, como explica Gonzalo de Andrade Fabião. Tá? Isso não é novidade para ninguém, mas é importante mostrar aqui nessa primeira aula introdutória. Então, nós temos na teoria pura do direito uma pretensão universalizante, no sentido de tentar compreender o fenômeno jurídico em qualquer espaço, nação, povo, Estado, etc. Logo nas primeiras linhas do Magnum Opus de Kelsen, né, que é a teoria pura do direito, né, ele asseverou o seguinte, olha só que interessante. A teoria pura do direito não é uma teoria do direito positivo em geral, não de uma ordem jurídica especial. Vou ler de novo, a teoria pura do direito, eu li errado, pessoal, ó. Agora a versão correta, ó. A teoria pura do direito é uma teoria do direito positivo, agora sim, do direito positivo em geral, não de uma ordem jurídica especial. É teoria geral do direito, não interpretação de particulares normas jurídicas nacionais ou internacionais. Então tá bem claro, né? Aqui na teoria pura do direito, a pretensão universalizante de Kelsen, né? Ele tenta explicar todo o ordenamento jurídico com os seus pressupostos kantianos, sobre os quais vou falar ainda hoje, tá? Então, em Hans Kelsen, a validade das normas jurídicas que fazem parte de um determinado sistema jurídico não dependerá, portanto, do seu conteúdo, mas tão somente do modo pelo qual tiverem sido estabelecidas, né? A sua validade decorre da própria estrutura lógica do sistema de normas no qual se integram, como explica Alaide Taveiros num texto publicado pela revista da Faculdade de Direito da USP. Tá?
Boa tarde a todos que chegam agora. A live está movimentada, eu fico feliz com isso. Então, voltando aqui à aula, né? Neste sentido, meus amigos, é correto concluir que os fundamentos da teoria da validade do Kelsen são diferentes das doutrinas realistas, entre aspas, tá? E sendo bem lato sensu aqui, bem abrangente. Porque essas teorias tendem à identificação da validade com a realidade da norma, isto é, sua eficácia na sociedade histórica e concreta. De modo que, estando a validade em Kelsen vinculada a um postulado antimetafísico, a fundamentação de uma normatividade não poderia estar fora do direito. São válidos aqueles comandos de dever ser que tenham sentido tornado objetivo por outro comando superior de ordem hierárquica, ou melhor, na ordem hierárquica. Nesse ponto, o Kelsen assume um idealismo transcendental numa não pouco problemática filiação à filosofia de Immanuel Kant, como escreve José Antônio Siqueira Pontes. Em verdade, meus amigos, e aqui sendo justo, né, a grande realidade é a seguinte: embora a teoria do Kelsen tenha sido alvo de uma série de críticas, e ainda é alvo de uma série de críticas, a grande verdade é a seguinte: a fundamentação normativa da validade do direito, núcleo de sua perspectiva dinâmica, ainda figura no horizonte da teoria geral do direito, da dogmática jurídica e da prática cotidiana do direito. De modo que, olha que interessante, o diagnóstico preciso aqui de um autor que eu já vou dar o nome. É do Luiz Fernando Schaeffer Andrade. Olha o que ele escreve. A verdade é que uma crítica à teoria pura do direito implica, portanto, uma crítica ao modo preponderante pelo qual o direito é enfocado diariamente pelo jurista brasileiro em seu ofício, o que é uma verdade incontestável. O justnaturalismo, de fato, embora me apeteça, ele perdeu força no campo prático, isso é inegável, e ainda que Kelsen sofra críticas, muitas injustas, a verdade é que o modo de pensar, o ofício do jurista na prática forense é muito influenciado pela corrente kelseniana. A gente ainda é muito positivista e vai levar um tempo para desfazer isso. A gente ainda pensa no nível transcendental máximo na Constituição pedaço de papel, digamos assim. Tanto que sempre que há um problema jurídico entre nós, quero dizer, a nossa primeira preocupação nem sempre é isso é justo ou injusto. A nossa primeira preocupação acaba sendo isso é constitucional ou inconstitucional. Então, criticar a teoria pura, de algum modo, é criticar a maneira preponderante na qual pensamos o direito no dia a dia, sobretudo no controle de constitucionalidade. Tá? Isso é inegável. Muito bem. Eu vou pedir licença só para pegar o cafezinho que eu esqueci do outro lado da mesa. Me dá um minutinho que eu já volto. Ok, pessoal, de volta. Fui só buscar o café. Tinha esquecido ali do outro lado. Certo? Deu para entender. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário. Enquanto eu me sirvo aqui, fiquem à vontade, tá? Aí no chat. Por enquanto nada, eu vou adiante. Então, olha só. Agora eu vou citar um autor que já foi citado hoje, chamado Diego Medina Morales, tá? No meu texto eu acabei citando em espanhol, não fiz uma tradução livre. Vou fazer agora, tá? Então talvez eu trave aqui na leitura. Ele escreve o seguinte: para Kelsen, numa tradução rápida aqui, tá? Para Kelsen, o direito é, antes de tudo e fundamentalmente, um conjunto de normas que estabelecem obrigações, que seriam pautas de conduta, com a garantia de um quadro coativo, chamado sanção. Mas este quadro coativo, e de algum modo se identifica com algo real, que seria o Sein na doutrina do Kelsen, Sein. Sendo que a coação a que se refere Kelsen é uma coação hipotética, prevista pela norma, que seria um a priori kantiano exigido pela razão. Portanto, seria algo ideal ou lógico-formal, o Solem, Solem na doutrina do Kelsen, claro, influenciada pelo Kant. Seria seria então, portanto, algo ideal ou lógico-formal, abstrato e levado à realidade prática e aristotélica. Então, numa tradução rápida e talvez equivocada de uma outra palavra, é o que diz o Diego Medina Morales. Muito bem.
Então aqui, meus amigos, nós temos a velha pureza kelseniana, né? Kelseniana, prenhe da filosofia de Immanuel Kant, né? Confirmada, por sinal, na própria autoapresentação, ou autobiografia do Kelsen. Eu falo autoapresentação porque o texto aqui, né, a autobiografia do Kelsen é dividido na autoapresentação, que é de 1927, se eu não me engano, e na autobiografia, né, que é de 1940 e poucos. Eu acho que essa é a divisão. Uma é de 47 e outra é de 27. Então a autoapresentação seria de 1927 e o outro texto seria de 47. Enfim, é uma autobiografia, acabou sendo organizada neste livro aqui, tá? Que é muito bom, por sinal, se você quiser entender a vida do Kelsen e, por consequência, a sua obra, é muito importante conhecer este livro, né? Uma fonte primária, né? Uma fonte riquíssima, por sinal, né? Uma história das ideias aqui. Mas no texto de 1927, olha só o que Kelsen disse. A pureza metodológica imprescindível para a ciência do direito me parecia ser garantida pela oposição entre ser e dever ser, que nenhum filósofo ressaltou tão nitidamente quanto Kant. Portanto, desde o início, a filosofia kantiana foi minha estrela guia. Isso está bem claro, né? É fonte primária. Ele disse que a estrela guia, o fio condutor de sua gnoseologia, digamos assim, foi Kant, tá? Pode até ter sido neocantista, vou falar disso agora, mas eu vejo Kelsen muito mais como alguém kantiano, embora tenha sim, embora exista sim a influência do pessoal neocantista sobre a obra dele, principalmente da escola de Marburgo, né, que são duas escolas neocantianas, né? Uma delas realmente prevalece sobre a obra do Kelsen, né? O pessoal lá, por exemplo, von Stammler e assim por diante. Deixa eu ler um comentário aqui. O Pedro falou, ainda não captei como se dá em Kelsen a elevação do primeiro fato a fato jurídico. Exemplo, uma revolução que institua uma nova ordem constitucional. Pedro, tenta incrementar o seu comentário. Quem sabe eu consiga te ajudar. Mas é complicado mesmo, tá? Esse primeiro capítulo da teoria pura, né, que ele diferencia a natureza do direito e tenta mostrar o que seria um fato jurídico, né? Isso a gente tem que ficar matutando, né, remoendo. E por conta dessa inegável influência de Kant sobre Kelsen, né, ele seria então, segundo alguns autores, os apelidos aí, né, ele é o pai do formalismo jurídico, né, ou o teórico da Grundnorm, ou então o teórico da distinção entre Sein e Sollen, né, padre del formalismo giuridico, teórico della Grundnorm e teórico della distinzione tra Sein e Sollen, na ordem apresentada pela italiana Sara Laggi. Não entendi seu comentário, Messias. Muito bem. Então, essa é a ordem dada pela Sara Laggi, que é repetida por aí. São os mantras, né? O pessoal se refere a Kelsen assim, tá? Até num tom jocoso, talvez, mas não é um demérito, né? Então, quando Kelsen estabelece uma oposição entre as categorias irredutíveis do ser e do dever ser, ele assim o faz segundo um plano lógico formal, tá? E é em relação a este que os juízos se determinarão sucessiva e escalonadamente. É por isso que se fala muito na pirâmide de Kelsen, né? Então, e nessa pirâmide nós temos os juízos enunciativos e normativos, como bem descreve a doutrina. E para quem quiser entender o papel da jurisdição para Kelsen, segundo Hans Kelsen, eu recomendo aqui um texto que vocês podem encontrar na internet, um texto de minha autoria, que saiu na Revista Brasileira de Direito Processual. Eu não sei se é essa edição, mas é essa revista aqui, ó, a RBD Pro. Tem um texto meu na edição número 103, é essa aqui, ó, 103. O texto é intitulado Notas Críticas sobre o Conceito de Jurisdição em Nossa Doutrina. Eu mostro lá o papel dos italianos, principalmente, e tal, e falo do Kelsen, que seria, na minha visão, o mais importante teórico unitário da jurisdição. Tá? Para ele, a jurisdição tem função criativa, ela cria o direito, né? Isso é muito interessante na doutrina de Kelsen. Então,
O vocábulo ser em Kelsen é somente lógico, ficando despregado de qualquer matiz metafísico, como explica Ricardo Aspurua Ayala. Eu não sei pronunciar, acho que é mais ou menos assim, tá? É um texto dele de uma revista da Venezuela. Muito bem, vou tomar um café aqui. A teoria pura do direito, assim, então, meus amigos, constitui uma defesa da separação radical entre a moral e o direito, tá? É o que diz, por exemplo, Rodolfo Vasquez, tá? Isso não é novidade para ninguém. Kelsen realmente despregou o ser do dever ser e, portanto, a moral do direito, né, de algum modo. Então é uma teoria voltada ao problema da validade do direito na lógica formalista de Kant, né? É o que diz mais uma vez o Mário Lozano, tantas vezes citado ao longo do texto. Eu vou falar muito do Lozano aqui nas lives, tá? Esse aspecto kelseniano se explica pela definição própria do formalismo, né? Vejam, por exemplo, a definição dada por Mário Ferreira dos Santos no Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais. Olha o que ele escreve sobre formalismo, e isso se encaixa bem em Kelsen. Ó, formalismo, letra A. É formalismo, e consequentemente formalista, a tomada de posição que afirma que as verdades de qualquer ciência são as meramente formais. É só ver o plano de validade para Kelsen, né? Letra B. Também é a tomada de posição que desvaloriza os elementos materiais para considerar apenas os formais. Então, uma lógica formalista kelseniana também. Letra C. Diz-se de toda mecanização do saber e a submissão integral às formas ou fórmulas, sem considerar validamente os fatos que correspondem às mesmas, como se vê na ética, em que também é tomado no sentido do intuicionismo. Tá? Então é uma definição de formalismo segundo Mário Ferreira dos Santos. Muito bem. E há ainda, né, o meu amigo Daniel, não sei se ele está na live ainda, provavelmente ele tem essa ideia, porque ele insiste comigo nas conversas, esse lado do Kelsen, né, e com razão também. Há ainda quem enxergue Kelsen, não sem fundamento, tá? Enxergue em Kelsen uma postura neocantista, né? Neocantiana, chame como quiser. Eric Voegelin, por sinal, né, viu Kelsen como alguém animado por profunda fé neocantiana, tá? É uma expressão que você encontra na autobiografia do Voegelin, por exemplo, né? E ele é um dos mais famosos críticos do Kelsen, né? Ele escreveu aqui, numa tradução livre minha, o seguinte: era obviamente impossível lidar com os problemas de Estado, Staat, e de teoria política em geral, enquanto houvesse omissão de tudo, com exceção da lógica das normas jurídicas. Sendo assim, a minha diferença diante de Kelsen desenvolveu-se, diante de meu interesse pelas fontes e materiais envolvendo a ciência política que fora excluída da teoria do Estado, que seria Staatslehre, que acabou sendo encarada como uma teoria da norma, Rechtslehre, tá? É mais ou menos isso no alemão. O meu alemão está bem enferrujado, mas é mais ou menos assim que se pronuncia, claro. Quem fala alemão fluentemente acaba pronunciando muito mais facilmente. Josli enviou uma solicitação. Não, Josli, eu acho que você apertou errado aí, tá? Muito bem, então. Vamos lá. Além do Eric Voegelin, né, há um autor chamado Rafael Domingo Osler, né? Ele também sugere haver em Kelsen uma raiz neocantiana, né, o neocantista. E ele escreve o seguinte, agora numa tradução também improvisada aqui do espanhol, tá? Influenciado, né, melhor dizendo, influenciado pelo neocantismo, né, pela filosofia neocantiana, de quem toma a categoria da validade, e pelo positivismo de Bentham e de Austin, Kelsen se propôs a desenvolver uma teoria do direito que serviria para qualquer tempo e para qualquer território, o que de fato, né? Lembra no começo aqui da live que eu falei, citando as primeiras páginas da teoria pura do direito, eu falei, olha, o Kelsen ele tem uma pretensão universalizante, né? Ele quer aplicar essa separação de Say e Solem para todo e qualquer fenômeno jurídico, desde qualquer estado, digamos, desenvolvido a qualquer outra tribo, digamos assim, de qualquer pedaço de território, enfim. Então ele se propõe a desenvolver uma teoria do direito que serviria para qualquer tempo e território, né?
com o fim de elevar a disciplina jurídica à categoria de ciência autônoma, algo muito típico de seu tempo, né? As ciências, digamos assim, ganhando uma autonomia muito por influência positivista mesmo, né? A psicologia como ciência, o direito como ciência, a história como ciência, né? A gente vê isso justamente no austríaco, né? O Leopold von Ranke e assim por diante, né? Na economia a gente tem o Mises, né? Que era amigo do Kelsen, né? Uma pureza gnosiológica das matérias, né? E assim vai. A proposta gnosiológica do Mises é muito similar à proposta gnosiológica do Kelsen, né? Esse formalismo, essa coisa fechada, enfim. Então, com o fim de elevar a disciplina jurídica à categoria de ciência autônoma, com o seu próprio método e o seu próprio objeto. Para ele, o direito deveria se purificar metodologicamente de contaminações morais, econômicas, sociológicas ou políticas. Então, para Kelsen, segundo aqui o nosso Rafael Domingo Osler, o direito deveria ser ciência autônoma, blindada da sociologia, da economia, da moral, da política. Então, o direito ganha contornos científicos isolados, né? Ainda nesta toada, né? E escreveu Luiz Cabral de Moncada que Kelsen é um neocantiano descendente da escola de Marburgo, né? Se vocês quiserem entender as duas escolas, é a escola de Baden, se eu não me engano, e a de Marburgo. Então, se vocês quiserem entender isso, deem uma olhada em O Direito como Experiência, do Miguel Reale. Ele mostra bem a diferença das duas escolas. Uma se apega mais à teoria da razão pura, a teoria da razão prática, né, do Kant, e a outra escola se apega a uma outra obra do Kant, e elas partem de premissas um pouco diferentes, mas não deixa de ser kantiano, né? Embora seja um neocantismo, óbvio que há aí bases kantianas, tá? É uma gnosiologia kantiana, tá bom? Muito bem. Citando mais uma vez Alaide Taveiros e explorando aqui o pensamento do Kelsen, ele salientou na revista da USP o seguinte: o dever ser da norma jurídica verifica-se não corresponder ao dever ser da norma ética. A norma ética reza: não mates. A norma jurídica diz: se matares, serás punido, né? A fórmula clássica do Kelsen. No caso, pois, da norma jurídica, o dever ser é apenas a indicação da relação expressa pelo juízo hipotético, isto é, o enlace, que é a imputação do antecedente, fato condicionante, com o consequente, o ato condicional. É a indicação de dois deveres: o dever de se abster o indivíduo da ação contrária à conduta desejada e o dever, por parte do órgão estatal competente, de praticar a ação condicionada, ou seja, o ato de coação. Então, no exemplo de não matar, né? Se você matar tantos anos de pena, surge o dever ministerial de promover a denúncia. O dever do juiz, então, de recebê-la, o dever do juiz de instruí-la, o dever do juiz, então, de, depois do contraditório da ampla defesa, proferir, se for o caso, a sentença condenatória, o dever do Ministério Público buscar a execução dessa sentença, e assim vai, né? Uma sucessão de fatos jurídicos. Por isso, ou melhor, e ainda lendo o Alaide Taveiros, portanto, se a norma indica o gênero próximo, o ato de coação é que dá diferença específica e, formulada como um juízo hipotético, o fato condicionante recebe o nome de antijuridicidade. E o ato deu uma quebra aqui, voltando então, vou ler de novo esse parágrafo, tá? Portanto, se a norma indica o gênero próximo, o ato de coação é que dá diferença específica e, formulada como um juízo hipotético, o fato condicionante recebe o nome de antijuridicidade e o ato condicionado o de consequência jurídica, o ato de coação a pena no exemplo ali do crime, né? O direito nada mais é, então, que uma ordem de coação exterior ou uma técnica social específica ou ainda sistema de normas. Então, para fechar aqui, né, e sintetizando, o Kelsen conclui que a linha de imputação não tem como a linha de causalidade um número infinito de vínculos, mas apenas dois. Se dizemos que uma consequência definida é imputada a uma condição definida, por exemplo, uma recompensa ou mérito, uma punição a um delito, a condição, isto é, a conduta humana que constitui mérito ou delito, é o ponto final da imputação. Então, as bases gnosiológicas do Kant, ou melhor, do Kelsen, são bem claras, né? Ele é um kantiano ou neokantiano, não importa
agora a escola que você queira atribuir ou aonde você queira regimentar Kelsen, mas o fato é que ele traz ou tenta trazer a pureza ao direito, né? Não à toa, teoria pura do direito, trazendo um juízo escalonado de normas, né? Sempre com planos de validade bem delimitados, mas fica sempre aquela pergunta, né? A norma hipotética fundamental, a Grundnorm, se baseia num mero juízo suposto, né? O pressuposto kantiano e mais, né? Por que isso difere de justnaturalismo, né? Essa é a pergunta que um justnaturalista costuma fazer. Meus amigos, a primeira live é mais curta mesmo, tá? Bom, 35 minutos de vídeo. Eu volto amanhã com a segunda aula para explorar então a pergunta, né? Teríamos um direito natural em Kelsen? Seria possível falar de direito natural em ou de Hans Kelsen? Essa é uma pergunta que eu tento responder com a volumosa obra de Kelsen. Eu vou mostrar um pouquinho disso amanhã. Repito, ele não é justnaturalista, ele é positivista, eu acho que isso está bem claro. Eu vou esperar aqui alguma mensagem, de repente alguma pergunta, já dando uma calorosa saudação a quem ficou comigo esse tempo todo aqui acompanhando a live. Confesso que estou um pouco cansado, a semana foi puxada, então eventualmente acabei me atrapalhando aqui com algumas palavras, mas vida que segue, né? O ao vivo tem isso. Se alguém tiver alguma consideração, eu agradeço. Pessoal, muito obrigado. Se eu vou falar em pós-positivismo, não vou, Mariana, não vou. Explicação, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Pedro, depois a gente conversa no chat, tá? Isso aí que você perguntou é interessante, é complicado mesmo, tá? Eu mesmo matuto um pouquinho, tá? Bruce, não entendi a sua pergunta. Bom, é isso, acho que não tem muita... Uma live sobre pós-positivismo, Mariana, eu não gosto de pós-positivismo, tá? Só para constar. Se eu fizesse uma live de pós-positivismo, eu faria criticando esse pessoal aí. Não gosto mesmo. Não tem nada a ver com justnaturalismo, tá? Pós-positivismo é coisa de gente que quer fazer política com direito, né? O justnaturalista não quer fazer isso. Muito bem. Pedro, realmente, desenvolver algo aqui no chat é complicado, né? Mariana, pode ser para falar mal? Então eu vou fazer para falar mal qualquer dia, tá? Eu não gosto. Não gosto de neoconstitucionalismo. Detesto, tá? Eu tenho ojeriza. Eu odeio neoconstitucionalismo, para deixar bem claro aqui, tá? É isso aí, pessoal. Então eu vou fechar a primeira aula. Vejam, uma aula curta, tá? E eu falei o básico. Nada aqui é novo, tá? Nada aqui é novidade. Eu falei o básico do básico do básico da teoria pura do direito, tá? E aí o vídeo vai ficar salvo aqui para quem quiser estudar mais um pouquinho depois, tá? Depois, quem quiser, pode falar comigo no privado e se eu souber responder, evidentemente, assim farei, tá bom? Pessoal, um abraço forte, até mais. Tchau, tchau.